Boa noite, tudo bem? Começamos aí mais um estudo. Estamos aqui mais uma segunda-feira, fazer mais um estudo, voltando, né, com o programa aqui, com Entendes o que Lês. Algumas novidades para passar para vocês. E nós vamos trabalhando aí, caminhando com esses estudos. Mais para o final do vídeo eu vou estar falando com cada um que está entrando, com cada um que vai aparecendo aqui. Eu vou, no final do estudo, vou estar falando, dando um alô para vocês e conversando, porque às vezes eu vou falando no início, a pessoa entra, passa e eu não vejo quem falou. Então eu estou vendo aqui, vou acompanhando e a gente vai conversando, tá bom? Eu tenho algumas novidades, estou acabando aqui de editar os vídeos, os primeiros vídeos sobre esse Entendes o que Lês, voltando esse programa com os estudos. E se tudo der certo, amanhã já está indo para o YouTube. Eu vou falar com vocês, vai ter uma edição, estou criando, né? Não sou um grande editor de vídeo não, mas a gente vai aprendendo, né? Vai mexendo aí, mexendo aqui, melhorando, e a gente vai trabalhando e fazendo cada vez melhor. Espero que eu possa atender e alcançar mais pessoas. Estava conversando há pouco com um amigo meu lá de Santa Catarina, Jean-Pierre, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso, da falta de estudo que as igrejas têm. Quando tem, os membros não querem estudo. Então a gente hoje, trabalhando aqui pela internet, pelo Facebook, nessas lives aí, tem apresentado estudos e vamos caminhando, né? Então eu pretendo alcançar mais pessoas. Tem trabalhado bastante, tem estado bastante cansado, mas está dentro do que eu tenho pensado, do que eu propus, e dá para fazer. Então espero que você compartilhe, você ajude, você aí vai dizendo como é que tá, se está ruim, se está bom, os temas que vocês querem abordar, dúvidas para que eu possa responder, curiosidades, né? E vocês estejam dizendo aí se está legal, o que está acontecendo, né? Espero que esteja correndo tudo bem. Estou vendo que já tem alguns aqui e a gente está caminhando, né, com essas sequências aí. Vamos trabalhar. Hoje eu vou continuar aqui com o estudo, né, com Entendes o que Lês, e hoje nós vamos estar aí falando, continuando na parte do Sermão do Monte. Eu já falei dos estudos. O primeiro eu expliquei por que o Entendes o que Lês, de onde é que surgiu, como é que surgiu, e semana passada eu falei um pouquinho sobre a parte do sal da terra, a luz do mundo. Jesus não veio revogar a lei, né? Então eu expliquei isso para a gente. E eu quero que esse estudo que foi feito anteriormente, no outro vídeo, na semana passada, que fique gravado essas questões, primeiro do sal da terra, da luz do mundo. Se você não viu, que você possa ver, ou aqui no Facebook, ou no YouTube, que vai chegar lá. A partir de amanhã, se tudo der certo, já vai estar lá. Essa semana vai estar pronto. De qualquer jeito vai estar no YouTube. Mas que você não perca isso, você não tenha não perca essa ideia, e até mesmo que Jesus não veio abolir a lei, mas dar-lhe o pleno cumprimento para que a gente possa caminhar e você possa sim compreender, porque o decorrer de todo o Sermão do Monte, isso faz parte do que Jesus ensinou e que a gente precisa. Então nós vamos estar aí caminhando e vendo essas questões que são importantes. Hoje eu vou falar aí de Mateus 5, versículos 21 ao 26, então eu peço que vocês possam, quem quiser abrir sua Bíblia, colocar ali, a gente possa caminhar com isso, né? Eu estou acompanhando vocês aqui, estou vendo algumas pessoas, como eu disse, no final eu vou vou dar o alô para todo mundo, porque eu estou editando, então na edição, eu estava vendo ali, acho que é melhor eu falar com todo mundo, e muitas pessoas estão falando que não consegue, elas não conseguem
ouvir, eu não falo com elas, mas eu estou vendo aqui alguns nomes, vou falar depois, então um alô para vocês, estou vendo quem está entrando e a gente continua aí caminhando, né? Entre os estudos que a gente vai fazer hoje, então, estamos em Mateus 5, versículos 21 ao 26, e a gente vai entender isso aí. Vamos lá, diz assim o texto: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e serás recolhido à prisão. Então, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então vamos entender isso aí, vamos compreender esse texto, né? Primeira coisa que é muito interessante, você já deve ter encontrado pessoas, eu encontro muitas pessoas que falam isso, eles falam assim: eu nunca matei ninguém, eu não desejo mal a ninguém, eu faço bem para todo mundo. Então a ideia da pessoa, a ideia que as pessoas têm hoje de vida cristã, né, como sendo uma religiosidade, eu não matei, não desejo mal a ninguém, eu quero bem para todo mundo. Isso então são pré-requisitos para a pessoa ter uma vida espiritual. Então veja que não é bem assim. Primeiro que nós temos que entender que Jesus não muda a lei. Jesus está falando da lei, ele está mostrando o que a lei é na sua essência, Jesus está mostrando lá no fundo o que ela é, como ela deve ser. Jesus está mostrando o que ela condenava. Eu aqui não vou dar estudos dizendo sobre regras da lei, mas o que a lei apresentava. Eu quero fazer uma interpretação do texto, principalmente do Antigo Testamento. Essas leis remontam ao Antigo Testamento, nós vamos acompanhá-las no decorrer dos estudos e nós vamos entender isso. Os fariseus, o partido dos fariseus, que era um grupo religioso judaico da época, onde as pessoas eles estavam sempre sendo os exemplos da lei para as pessoas, eles cobravam das pessoas a lei, criavam algumas leis, mas eles não cumpriam essas leis. Os fariseus, eles diziam que a justiça ela consistia em realizar certas ações. Então eles diziam quais eram as melhores ações que deveriam ser feitas. Jesus vai ao contrário, Jesus vai dizer assim: olha, não é por realizar certas ações, mas a lei existe, a justiça da lei existe quando ela começa do coração, na sinceridade do coração da pessoa. Então ele fala, não é por cumprir a lei, mas pelo seu coração ser bondoso que você vai cumprir a lei. Não é pelo medo de infringir a lei, mas é porque você não vai infringir, porque no seu coração está ali uma bondade que você vai trabalhar dentro dela. Então Jesus está dizendo ali, nesse momento, que os 10 mandamentos não são regras a serem decoradas. Nós temos que entender isso. Os 10 mandamentos, todo mundo conhece os 10 mandamentos, as pessoas sabem disso. Os 10 mandamentos, eles são como se fosse um sumário, de toda a lei que existe no Antigo Testamento. Então os 10 mandamentos, eles trabalham com esse contexto, com essa questão de apresentar. Eles vão trabalhar sendo mandamentos 4 relacionados ao homem e Deus e 6 relacionados homem a homem, o relacionamento de homem a homem. Tanto é que Jesus vai então, quando ele vai falar da lei, ele vai simplificá-la em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Daqui mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas Jesus agora ele começa então lá com um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, onde ele vai falar sobre um dos mandamentos que constam 10 mandamentos, que diz lá, não matarás. Esse é o mandamento que existia tanto em Êxodo capítulo 20, versículo 13, quanto em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, vai dizer a mesma coisa, não matarás. A ideia então dos 10 mandamentos é essa, né? Não matar. Então a ideia que eles tinham é dessa. O pensamento do judeu é um pensamento muito racional dentro da lei, então eles compreendiam dessa forma a lei. Então, quando ele está falando disso, Jesus começa, ouviste que foi dito aos antigos? Então, quando ele fala do ouviste, ele está dizendo assim, ele está relembrando como era a forma, porque a lei era ensinada de forma oral. As pessoas, elas ouviam a lei
e ela era passada pelos escribas e fariseus. No ano passado era passado de pais para filhos, no Antigo Testamento mostra isso, é uma das orientações de Deus, para que os pais ensinassem a seus filhos. Essa ideia de quadro que você coloca em casa com versículos, sabe? Você coloca aí um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vários versículos você coloca na sua casa, no carro, na porta de casa, Jesus te ama, essas coisas assim. Essas orientações já existem na Bíblia, Deus fala isso, que deve colocar, ele fala até colocar na testa. Tem gente que coloca na geladeira, porque a geladeira é o lugar da casa que todo mundo tem acesso, todo mundo vai abrir a geladeira, tem um versículo lá, né? Então a pessoa olha antes, opa, tem um versículo aqui, tá? Então a ideia é essa, para que não possa esquecer da palavra. Então ela era feita dessa forma, de forma oral. Com o passar do tempo, os escribas, que eram os escritores, os compiladores da Bíblia, do Antigo Testamento, no caso, né? Eles começaram então a escrever e a copiar, e os fariseus ensinavam. Então a Bíblia sempre foi muito passada de forma oral, e na época de Jesus ele está falando disso. Ouviste o que foi dito? Vocês ouviram que os idosos, os líderes religiosos, os líderes judaicos disseram a vocês na sinagoga? Vocês ouviram o que foi falado na sinagoga? A ideia ali é de uma escola dominical. Você ouviu o que foi ensinado na escola dominical? Você ouviu o que foi ensinado naquele estudo? Você ouviu o que foi ensinado na mensagem? A ideia é essa. Você ouviu isso? Então ele está falando dessa forma, né? E aí ele vai falar sobre isso, porque os fariseus davam ênfase aos esses ensinamentos, e eles davam muita mais ênfase quando eles achavam uma parte correta. Então certas coisas eles davam aquela ênfase dizendo que aquilo era correto. E Jesus então vai começar a falar ele vai começar a mostrar uma outra coisa. Ele fala assim: ouviste o que foi dito? Não matarás? Quem matar estará sujeito a julgamento? Então Jesus coloca uma lei, ele vai apresentar sobre isso, e nessa questão dizendo o seguinte: se você matar uma pessoa, você vai ser julgado. Então veja que coisa interessante, até hoje nós temos uma lei que determina isso: não matarás. Se você matar, você vai ser processado, você é condenado, você vai ser julgado. Então você não pode tirar a vida de alguém, porque a vida é algo precioso. Então a gente tem hoje inúmeros assuntos que poderíamos abordar aí, aborto, crime passional, várias coisas. Não matar, você não pode tirar a vida de ninguém. Se você matar, tirar a vida de alguém, você vai ser julgado. Aí eu faço uma pergunta para você. Você já matou alguém? Você já matou alguém? Acha que não? Será que não? Será que você nunca matou ninguém? Qual de nós que estamos aqui? Vamos ver aí quem está aqui. Tem aqui a Ana Paula. Oi, Ana Paula, tudo bem? Minha irmã. Oi, Ná, tudo bom? Oi, mãe. Beijo. Quem mais? Irmã Madalena, tá tudo bem, Madalena? Que bom vê-la aqui. Irmã Vânia, tudo bem? Pastor Antônio tá bem? A família tá bem? Que bom. Milena. Oi, Milena, tudo bem? Pastor Fernando, tá tudo tranquilo? Ed, como é que tá, Ed? Tudo bom? E aí, vocês já mataram alguém? Não? Tem certeza? Qual de vocês aí matou alguém? Quem vai ouvir esse vídeo depois, no Facebook ou então no YouTube, antes da gente continuar, me diz o seguinte: vocês já mataram alguém? Já cometeram algum homicídio? Não, então essa lei não matarás não é para você? Não é assim? Não é assim que o judeu fala? Não é assim que as pessoas falam? Nunca matei ninguém, eu gosto de todo mundo, sou legal com todo mundo. Não é? Então vamos ver, vamos entender o seguinte aqui. Bom, a lei diz isso: se você matar, você vai ser julgado. Você está sujeito a julgamento. Mas Jesus está falando disso, a lei dizia disso. Então as pessoas pegavam a pé da letra. E muita gente hoje fala assim: eu nunca matei. Né? Eu nunca matei. As pessoas acham isso, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho disso. Enquanto você vai pensando aí, enquanto eu vou vendo se você vai responder, vou responder aqui, Milena. Oi, Milena, tudo bem? Que bom, né? Correria da faculdade, né? Tá tudo bem aí? Beijo na família, em todo mundo aí. Bom tê-la aqui conosco. Saudades de você, da família. Bom estar nos acompanhando ao vivo, né? Sei que você assiste depois, mas que bom estar acompanhando aí. Bom, vamos lá. Então você não matou ninguém, tem certeza? Se você matou, escreve aí. Se você não matou, acho que nunca matou, escreve aí. Mas olha só o que Jesus fala:
Você ouviu o que foi dito aos antigos? Não matarás? Vocês ouviram o que as pessoas falam? Não, ninguém matou. Nunca matei, não fiz mal a ninguém, desejo mal a ninguém, eu sou tranquilo, eu sou de pessoa boa, né? Vou pro céu. Aí Jesus fala assim, versículo 22, eu porém vos digo. Jesus fala assim, olha, eu vou dizer uma coisa além para vocês. Vocês viram que a lei dizia, que os fariseus diziam, que os líderes diziam, não matarás? Eles falam isso, não é? Eu vou dizer para vocês alguma coisa a mais. É isso que Jesus está falando. Ele fala, aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, olha o que Jesus está falando, irar sem motivo. Como é que você se ira sem motivo? Vou dar uns exemplos aqui para vocês de se irar sem motivo. Irar sem motivo é quando a pessoa tem algo no seu coração, tem isso no seu coração, está enraizado, é aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que tem raiva de tudo, que briga com todo mundo, com tudo, com a parede, com a sombra, com todo mundo. Irar sem motivo. Ela não tem motivo para se irar, mas qualquer coisa deixa ela com raiva, ela quer uma contenda, ela briga com todo mundo. São pessoas que estão sempre reclamando, brigando, discutindo, se iram por qualquer coisa. Você fala uma coisa, a pessoa vem e te trata mal, você faz uma coisa. Então, é disso que está falando. Qualquer pessoa que está sempre com seu coração cheio de raiva, pronto para explodir, pronto para brigar, pronto para discutir, né? Nós dizemos que essas pessoas são pessoas que andam armadas, aquelas pessoas que estão prontas para brigar, tem sempre a resposta na ponta da língua, não é assim? Aí eu tenho a resposta na ponta da língua. Comigo é assim, bateu, levou, né? Muitas vezes nem precisa bater, já leva, não é assim? Então Jesus está falando dessas pessoas que tratam os outros com raiva, que no seu coração tem raiva, no seu coração tem contenda, está sempre pronto para brigar. Jesus fala, você que é assim, você já está sujeito a julgamento. Opa, mudou um pouquinho. Se a lei dizia não matarás, Jesus está falando, olha, o fato de você se irar sem motivo, você está sujeito a julgamento. Mas como eu estou sujeito a julgamento se eu não estou matando ninguém? Já parou para pensar quantas pessoas você fere com comportamento agressivo? Já parou para pensar quantas pessoas você magoa com palavras agressivas? Com rancor, com ódio nas suas palavras, com raiva, com peso, comportamento, a pessoa chega para falar e você trata ela mal. Já parou para pensar nisso? Você tem matado muitas pessoas com esse comportamento. Jesus continua, quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. Jesus muda, ele vai mais profundo, né? Primeiro é um julgamento, a pessoa está sujeita a um julgamento, ela fala alguma coisa, chateia, agora está indo além, está indo em outra coisa. Então veja que coisa importante, ele fala, ofender o irmão, utilizar palavras ofensivas, xingamentos, menosprezar, ridicularizar. Então veja, aquela pessoa que vem, que o intuito dela é ridicularizar, é ofender, é humilhar, é xingar a pessoa, ter palavras grosseiras, ter palavras agressivas, ter palavras ofensivas, às vezes usa até palavrão. Ele fala, olha, aquela pessoa que está com ódio no seu coração, que tem no seu coração raiva, que quer o tempo todo discutir, que está sempre pronta, está armada, né, que não pisa no meu calo, comigo é assim, se bateu, levou. Essa pessoa está sujeita a julgamento. Ele fala, além disso, se a pessoa se ira contra o seu irmão sem motivo, ela começa a ofender o seu irmão, ela começa a ter palavras agressivas, ela quer ir à ofensa, ela quer magoar a pessoa, ela quer xingar a pessoa, ela quer trabalhar com a pessoa. Essa pessoa, ela já está sujeita a julgamento, não apenas julgamento, mas de tribunal. Ela já vai ser levada para ser condenada por um juiz. Não vai ser pessoas locais, mas um juiz. Então ele vai mais profundo ainda. E ele vem um pouquinho mais, e Jesus vai falar, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Tolo é uma palavra grega, raka, né, que significa vão, estúpido. O que é tolo? Tolo são expressões, são palavras utilizadas, são gestos, são expressões que ferem e agridem alguém. Vou dar um exemplo para você. Sabe quando você chega num lugar para falar com alguém, você entra e a pessoa fala assim, oi, bom dia, oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem. Tudo bem. Entendeu? Expressões que tentam ferir a pessoa. Você sorri para a pessoa, fala, oi, tudo bem? Oi, que legal te ver aqui. É mesmo?
A intenção de quem faz isso, a intenção de quem tem expressões assim, de quem fala assim, de quem tem olhares assim, meias palavras assim, elas querem afetar, elas querem agredir, são expressões, são gestos, são olhares, que as pessoas que você vai falar com ela, e ao invés dela dar um sorriso bonito para te agradar, para falar, oh, puxa, que bom, ela fala assim, como que diz, olha quem tá aí, tô um pouco me lixando que você tá falando para mim, até parece, quem é você? A ideia de expressões assim é menosprezar, é afrontar, é ferir a outra pessoa. Jesus fala, pessoas que têm essas expressões, que está querendo dizer, chamar o outro de tolo, de vão, de inútil, que é a expressão dessa palavra grega raca, ele está dizendo, está sujeito ao inferno de fogo. Então veja que interessante, nesses primeiros versículos, dois primeiros versículos, versículo 21 e versículo 22 de Mateus 5. Veja que coisa interessante. Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito? Que os líderes judaicos falavam? Que os sacerdotes falavam? Que os escribas falavam? Ouviram? Não matarás? Você não pode tirar a vida de alguém? Jesus falando, eu vou falar uma coisa para você mais importante. O fato de você estar sempre brigando com alguém, discutindo, querendo agredir, você mata a pessoa. Você está sujeito ao julgamento. O fato de você estar ali no seu coração com raiva, com tanta raiva, que qualquer coisa é motivo para você discutir, é motivo para você ofender, você quer ferir a pessoa, quer que ela saiba que você está chateado com ela, você quer que ela tenha consciência que chateou, você já está sujeito ao julgamento de tribunal. E vou falar mais, o fato de você usar expressões faciais, falando, gestos, você fazer alguma coisa para afetar a outra pessoa, dizendo que você não se agrada da presença dela, você está sujeito, condenado, você está sujeito ao inferno de fogo. Vou voltar à pergunta que eu fiz um pouquinho antes. Você já matou alguém? Talvez nunca tenha matado de dar um tiro, uma facada, de fazer com que essa pessoa sangrasse e morresse. Mas será que você já matou uma pessoa com um olhar, com um gesto? Você já matou uma pessoa com palavras? Quantas pessoas você já feriu gravemente com palavras? Eu conheço pessoas que o prazer delas é agredir as pessoas. Ter gestos para que as pessoas saibam que não gostou e falar assim, deixei bem claro para saber que eu não gostei. Jesus está falando para pessoas assim, falando para você, falando para mim, para comportamentos assim. Veja, eu não preciso pegar uma faca e enfiar no coração de alguém. O fato de eu simplesmente falar algo para ferir alguém, eu posso estar matando essa pessoa por dentro, aos poucos. Sabe quantas famílias são destruídas por palavras mal colocadas, por expressões mal utilizadas, por rancor no coração, por tratamento indevido? Sabe quantas amizades são desfeitas por questões assim? Sabe quantas pessoas são destruídas, são feridas? Sabe quantas pessoas desistem até mesmo de viver porque foi tratado de uma forma que faz sentir mal? Hoje nós temos, inclusive, isso como sendo uma das coisas mais graves, que é o bullying. Nas escolas não pode fazer bullying, tratamento com as pessoas, não é verdade? Né? Destratar uma pessoa, tratá-la menosprezando ela. Podemos entrar em muita coisa, intolerâncias, né? São coisas que a pessoa menospreza, que a ideia é humilhar a pessoa. Jesus fala, o fato de você tratar alguém assim, você já está condenado ao inferno. Você já está sujeito ao julgamento do inferno. O fato de você estar sujeito ao julgamento do inferno é porque o perdão de Cristo nunca te alcançou. Olha que coisa importante, Jesus está falando disso. Então, não matarás vai muito além de que dar uma facada. O judeu fala, nunca tirei a vida de ninguém, mas eu tirei o prazer de muitas pessoas viver. O judeu menosprezava quem não era judeu. Publicano, samaritano, gentio, que eram os gregos, qualquer outro povo, mulheres, eles destratavam.
E Jesus está falando, você não precisa matar. O fato de você destratar essas pessoas, você está matando elas. Então veja, o não matarás, ele vai além do que uma facada, do que um tiro. O não matarás é o que nasce do seu coração. É aquela intenção de ferir. Sabe aquela raiva, aquela raiva que dá naquele momento? Uma coisa é você ter momentos explosivos. Lá em Gálatas, Paulo vai falar sobre isso, sobre o fruto do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo vai falar sobre isso. Né? A pessoa ela precisa aprender a dominar, ter o domínio próprio, a temperança. Mas às vezes há um momento que você está tão chateado, tão magoado, que você explode, você joga aquilo porque você não aguenta mais. Isso faz parte de um momento. Isso pode acontecer. E Jesus vai continuar para falar sobre isso. Mas quando a pessoa está sempre pronta para ter comportamento assim, Jesus está falando o seguinte, essas pessoas já estão condenadas há muito tempo, já estão sendo julgadas e elas não sabem. E elas acham que são grandes cristãos. São pessoas que nunca mataram ninguém, muitas vezes mataram. Então nós devemos entender isso. Nós devemos compreender isso. Sabe quantas pessoas dentro de igreja entram na igreja e são destratadas por alguém? São destratadas por aqueles líderes que se acham mais importantes, são destratadas por aqueles que têm condição financeira melhor, são destratados por aqueles que pegaram um cargo, eu tenho um cargo, são destratados por aqueles que são os membros mais antigos e acham que são os donos da igreja, ou que são os mais espirituais. São destratados por aqueles que dizem que têm dons espirituais e os outros não. Jesus está falando, vocês estão matando pessoas. Quantas pessoas estão perdendo o prazer de conviver junto no meio do cristianismo porque estão morrendo aos poucos por serem apunhaladas por palavras, apunhaladas por expressões, apunhaladas por comportamento, por xingamentos, por olhares. Jesus está falando disso. Então, quando eu volto lá no início aquela pergunta e vou fazer novamente, será que você já matou alguém? Talvez você nunca tenha tirado a vida dessa pessoa, de jorrar sangue, mas talvez você tenha tirado o prazer dela viver. Já parou para pensar nisso? Jesus está falando, quando nós temos esse comportamento, nós estamos sujeitos ao julgamento. Por quê? Porque isso está no coração. Não é momentâneo. É essência, é natureza, é caráter. E Jesus está falando disso. O caráter cristão ele é moldado, ele é transformado. É disso que está falando. Caráter só quem muda é Jesus. Então é disso que ele está falando. Jesus está mostrando isso para a gente. Então ele vai mostrar isso. Jesus ele começa de uma forma bem simples, mostrando assim, ele cita a lei, que a lei diz de tirar a vida, de cortar, de matar. Depois ele começa falando muito simples, uma pessoa que está disposta a brigar, a pessoa que está disposta a discutir por qualquer coisa. Né? E quantas pessoas a gente encontra que está disposta a tudo, discutir, tudo é discussão. Você chega para dar bom dia e a pessoa fala, bom dia por quê? Não viu a nuvem no céu? Não é assim? Falou, oi, tudo bem, quanto tempo? Mas quanto tempo por quê? Por que tu não foi me visitar? Não é assim? Eu conheço muita gente assim. Você fala, oi, como é que você tá? Que bom você aqui. Eu já cheguei há muito tempo, só me viu agora? Eu conheço pessoas assim. As igrejas estão lotadas de pessoas assim. Muitas pessoas. Pessoas rancorosas, corações ruins. Corações negros, podres. Cheios de podridão. E estão dentro das igrejas. E são pessoas que estão prontas a ferir os outros. São pessoas armadas, lotadas de doenças para passar para a gente, porque elas nunca se curaram. Jesus começa com essas pessoas. Coisas que parecem simples, mas que elas estão sempre prontas a brigar. E ele vai além. Ele vai falar depois, essa pessoa ela começa com o comportamento dela não afetou você, não feriu. Ela começa então a arrumar um jeito de ferir. Aí ela começa a querer ofender, a xingar, a ter um tratamento para que você saiba que ela não está gostando, que ela está insatisfeita, que ela está com raiva. Né? Olha, eu como pastor que eu vou pregar na igreja, às vezes eu estou pregando e eu estou vendo pessoas de cara feia, faz questão de fazer cara feia para o pastor para dizer assim, eu não estou satisfeito com você, com o que você está falando. Né? Jesus está falando disso. A ideia é vou ferir você de uma forma que você vai ver. Eu não gosto de você, eu não quero ver você.
Jesus está falando, a pessoa começa querendo de uma forma suave até o ponto dela te ferir dessa forma, e ela chega a um ponto de que ela vai então fazer de qualquer coisa para humilhar, te ver lá embaixo. Ela só vai estar satisfeita quando falar, viu, eu venci. Jesus fala, essas pessoas não estão apenas sujeitas a julgamentos, mas elas estão sujeitas ao julgamento do inferno de fogo. As pessoas estão na mesma condição do não matarás. Vocês ouviram o que é dito lá nas leis dos 10 mandamentos? Não matarás? Ele fala, eu vou dizer um pouquinho além. Se você tem atitudes assim na sua vida para qualquer pessoa, você também está condenado. Você tem matado pessoas. Quem dera que as igrejas que se dizem cristãs, as evangélicas, elas mudassem o seu comportamento. Que os membros olhassem para os outros e tentassem conviver bem. Nós não teríamos hoje um grande número de pessoas que perderam o prazer de estar na igreja. Não teríamos um grande número de pessoas que estão desigrejados. Nós teríamos pessoas que gostariam de fazer parte da igreja, teriam prazer. Mas não tem por causa de pessoas que têm o seu coração assim. Né? E aí Jesus vai dizer, vai continuar falando sobre isso. Ele fala, olha, ele vai falar desse ponto, ele vai dizer assim... Olha, versículo 23 diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Olha o que Jesus coloca nesse ponto. Ele está falando, se você vai ofertar, você chegou, veja, ele está levando para dentro do templo, do lugar da igreja, você vai oferecer algo a Deus, vai ofertar a Deus. E quando você chega lá no altar, você lembra que alguém tem algo contra ti? Veja que coisa interessante. Mas do que ele está falando? Jesus está falando, veja que ele faz uma linha de pensamento lógico e fala, se você se irar contra o seu irmão, então, se você se irar, se você proferir um insulto, se você chamar o seu irmão de tolo, se você tiver comportamento com o seu irmão, é você. E se você, quando chegar no altar, for entregar alguma oferta, lembrar que o teu irmão tem algo contra você, por quê? Porque todas essas expressões de raiva, todo esse pensamento é que quando a pessoa olha para o outro e fala, essa pessoa não gosta de mim. Porque isso está dentro do seu coração, está dentro do coração da pessoa que está sempre amargurada, com raiva, tem raiva de tudo e de todo mundo. E aí Jesus está falando disso, olha, se você é uma pessoa assim, seu coração está tão pesado, tão cheio de coisas, você anda com raiva do mundo, da sua sombra, de tudo, que você tem que ferir qualquer pessoa, antes de você ofertar algo, vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Você não acha que ele tem raiva de você? Você não acha que ele está fazendo mal a você? Vai lá e fala com ele. Conversa com ele. Talvez houve um mal entendido, talvez ainda você não aprendeu a amar, você não aprendeu a conviver com seu irmão. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando disso. Porque se a finalidade da pessoa é agredir os outros de qualquer forma, com palavras, ações, expressões, tonalidades, né? Até a forma de falar, a expressão verbal, a entonação que se dá é para ferir o coração dessa pessoa, está com tanta raiva. Jesus fala, vai lá e conversa com o teu irmão. Então Jesus está falando disso. E quando a gente vai ver mais à frente, lá em Mateus 18, Jesus vai deixar uma coisa bem interessante quando ele vai dizer sobre perdoar. Ele fala, se teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 pessoas. Se não ouvir, leva a igreja. Se não ouvir, considera-o como gentio. Então ele faz uma comparação, uma explicação, dizendo assim, se alguém tem algo contra você, vai ganhar o teu irmão. Então se você está chateado, está com raiva, conversa. O problema é que as pessoas estão hoje tão chateadas, com tanta raiva, as pessoas não querem. As pessoas ao contrário, elas querem dizer, tá vendo, eu tenho razão, bem feito. Eu queria, tá vendo, eu quis... Aí Jesus está falando o seguinte, o que você aprendeu com a Bíblia? O que mudou na sua vida? Você não mudou nada. Você não entendeu nada do que eu estou falando. Expressões ruins, pessoas de corações duros, corações podres, ruins. É disso que Jesus está falando. Então Jesus está colocando isso. E esse comportamento tem ferido muitas pessoas dentro das igrejas. Muito. E nós temos que parar e pensar muito sobre isso. Eu já conheço muitas pessoas que falam assim,
eu falo mesmo. Né? Eu já ouvi pessoas falando assim, eu sou bicudo, eu falo. A Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então veja como esses crentes, né? Crentes, dizem que são evangélicos, como vivem a vida. São corações ruins, duros, que faz lá da parábola do semeador, qualquer coisa acaba com a semente. Ela não consegue crescer. Jesus está falando, não é assim. O coração do cristão ele é bom. Ele produz 30, 60 e 100. Ele produz algo. Ele não fere. Ele acolhe. Então ele está falando disso. Então o não matarás não é eu tirar a vida de alguém, jorrando sangue da vida dela. Sou eu matar essa pessoa por dentro. Já viu quantas pessoas se suicidam? Já viu quantas pessoas entram em depressão? Já viu quantas pessoas estão se afastando? Não matarás. É muito mais profundo. Veja, se nós pararmos para analisar o contexto da igreja hoje as pessoas se dizem evangélicas e frequentam as igrejas. Essas pessoas elas se acham no meio muito melhor do que os outros. E elas vão destratando os demais. Quem chega novo, se não se adequar, não é bem recebido. E aqueles mais antigos que estão na igreja há mais tempo, acham que são os melhores do que os outros, que estão há mais tempo. Como se tempo de igreja, tempo de membresia cristã, fosse pré-requisito para o processo seletivo de entrada no céu. Como se Jesus fosse chegar e falar, você tem 80 anos de igreja. Opa, passou, pode entrar. Pessoas ruins. Jesus está falando o seguinte, olha, se você não mudar o seu caráter, você já está condenado. Se você não mudar a sua essência, se você não mudar o seu coração, você já está condenado. É disso que Jesus está falando. Ele vai dizer assim, se você vai trazer uma oferta para mim, mas no teu coração você tem raiva de alguém, você tentou ferir alguém, não entregue, deixa no altar, vai sem demora, versículo 25 diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Jesus está falando, olha, vai sem demora e se reconcilia com teu irmão. Já parou para pensar quantas ofertas que são feitas nas igrejas, quantos dízimos são dados que não são aceitos porque as pessoas têm raivas dos outros? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que quando você chega, você faz uma oferta na igreja, mas quando você chegou lá, você estava com raiva do irmão, sentou do outro lado para não ficar perto dele, você fez alguma coisa para ele saber que você não gosta dele, né? Você dá aquela olhada, como quem diz, não gostou, reprovando aquela pessoa ali, não falando, ela chega para conversar no meio dos outros, você para de conversar para ela entender que você não quer a presença dela ali, você está deixando claramente que você não quer, ou você zombou para humilhar, praticando um bullying, né? Porque bullying não é só chamar a pessoa de gordinha, de pequenininha, de magrelo, de pretinho, de amarelinho. O bullying são tratamentos, a pessoa se sentir mal. E muitas dentro das igrejas acontece muitas vezes isso. O fato de você tratar a pessoa assim, quando entrega a oferta no altar, Deus não aceita. Porque ele fala, primeiro deixa no altar, reconcilia-te com o teu irmão. Porque mais importante é você ter uma vida boa com o seu irmão do que você ter uma oferta entregue ao altar. Deus não quer dinheiro. Ele quer coração contrito, quer coração mudado. Então é disso que ele está falando. Muda o seu caráter, muda a sua vida para que você possa oferecer algo para Deus. Então é disso que ele está falando. Sabe quantas pessoas estão feridas por causa de comportamento, de corações ruins? Já parou para pensar quantas igrejas estão assim? Então Jesus está mostrando disso, Jesus está apresentando isso. E ele vai falar, olha, faça isso antes que essa pessoa que você tem como adversária ela não te leve a Deus. Te dar um conselho. Não se vinga de ninguém, não.
Coloca diante de Deus essas pessoas. Faz assim, quando você estiver orando, fala, Deus, fulano não gosta de mim. Se eu fiz algo ruim para essa pessoa, que ela possa me perdoar, que eu possa me reconciliar, que o Senhor me ensine a lidar com ela. Peça a Deus, mas do coração, tenta se reconciliar. Se essa pessoa não se reconcilia, coloca ela diante de Deus. Não é verdade? Você coloca ela diante de Deus. Fala, Senhor, olha, eu estou tentando e ela não consegue. Eu aprendi isso com a vida pastoral. A gente pega muito membro de igreja que não gosta. E tem membro que a função dele na igreja é não gostar de pastor. Vocês sabiam disso? Não, tem. Tem membro que a função dele é ser contra pastor. Ele é anti-pastor. Ele não importa quem seja, ele não gosta de pastor. Ele não gosta nunca. Só o pastor de fora, os outros, os que passaram, os que estão longe. O pastor da igreja nunca gosta. E como é que você se relaciona com pessoas assim? Então eu fui aprendendo. Fui aprendendo, porque antigamente eu dizia assim, eu não tinha pavio curto, eu era um campo minado. A pessoa pisava e explodia. Né? Eu resolvia em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer lugar. Não tinha medo, não tinha tempo para ninguém. Eu resolvia. Com o passar do tempo eu passei a me aprender. Deus começou a moldar o meu caráter, mostrar que tu não pode andar tão nervoso assim, tu não pode viver nesse ponto de briga o tempo todo. Você não pode ser uma faixa de Gaza, né? E aí Deus então começou a trabalhar no meu coração. Mas como é que eu lido com as pessoas que fazem mal para mim? Que tem no seu coração me ferir? E Deus começou a me ensinar assim, hoje o que eu faço? Eu peço a Deus que eu possa entender, que eu possa conviver com as pessoas, que eu possa lidar com essas pessoas. Mais ainda, tem hora que eu falo, Deus, essa pessoa não quer, ela faz de tudo para me ferir. Nas tuas mãos. Porque a Bíblia ensina assim, se ela não vem se reconciliar com você, você entrega ela ao Senhor, entrega ao juiz, para que o juiz entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça venha entregar a pessoa e venha colocá-la numa condição da prisão, que ela venha a ser julgada, condenada. Por quê? Porque Jesus diz o seguinte, veja que coisa interessante, versículo 26 diz, em verdade te digo que não sairás dali, da prisão, enquanto não pagares o último centavo. Veja que coisa importante. Jesus fala, olha, você pode ter atitudes que vai ferir as pessoas, você pode fazer o que você quiser, mas você está na condenação, você já está julgado, você acha que não matou, mas você já matou a pessoa por dentro. E se essa pessoa colocar isso diante de mim como juiz, o justo juiz, que é o que a Bíblia apresenta a Deus como sendo o justo juiz, e fala, eu vou colocar você numa prisão. E sabe quantos membros de igreja, quantos crentes estão presos em suas condenações? É aquele membro de igreja que está há anos na igreja, que nunca dá certo, tudo dá errado, a família dá errado, tudo dá errado, a vida não anda. Porque só vai sair dali quando pagar o último centavo. Porque feriu alguém. Porque já foi condenado no tribunal. É o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque seu caráter não mudou. Jesus está falando disso. Jesus está falando que isso é o ponto muito importante. Se você tratar uma pessoa ruim, querendo ferir essa pessoa, você vai ser julgado como se você estivesse matando essa pessoa, porque muitas vezes você está tirando a vida dessa pessoa. É isso que Jesus está falando. E é isso que nós temos que aprender. Jesus está falando isso para eles. Vocês estão ouvindo que os antigos falaram, não matarás? Ele falou, vou dizer uma coisa para vocês, não tenham comportamento para ferir os outros, porque vocês vão ser julgados como o mesmo julgamento que há para quem mata uma pessoa. Porque não é o fato de você dar um tiro ou uma facada que tira a vida de uma pessoa. É o desejo no seu coração, a essência do seu coração que está ali para tirar algo de alguém, para ferir alguém. Você só não mata porque você não tem oportunidade. Mas você mata como você procura. Então Jesus fala, você vai pagar até o último centavo a hora que essa pessoa colocar você diante de mim. É disso que Jesus está falando. Então veja, como as igrejas estão feridas. Está falando hoje com o Jean, né? E tá até aqui, está até ouvindo aí, a gente está conversando sobre isso, sobre igrejas desigrejadas, igrejas feridas. Ele está conversando sobre isso hoje. Quantos membros estão feridos? Quantos membros não querem voltar para a igreja? Quantas pessoas ruins dentro da igreja, com corações ruins dentro da igreja, com essências podres dentro da igreja?
porque não mudam o caráter, porque não deixam Deus trabalhar, não querem ser lapidados. São pessoas que estão aprisionadas e só vão sair dessa prisão quando pagar o último centavo e não deixam que nada possa caminhar devidamente. Jesus está falando disso, né? Nós devemos entender como é importante, como a nossa vida cristã tem que ser repensada. Hoje as pessoas vão para a igreja para buscar algo, nunca para oferecer. Hoje as pessoas vão para a igreja que tem mais gente, a igreja que tem uma autoajuda, querem ir para a igreja para ouvir as coisas boas. Ah, fala alguma coisa que eu vou me sentir bem. Né? Como se fosse aí um livro de autoajuda ou livro da sabedoria, né? Umas coisinhas assim. Não querem mudar a essência, o caráter. E nunca vão conseguir, porque suas vidas estão aprisionadas. Jesus está falando disso. Quantas pessoas estão morrendo por comportamentos, por atitudes? Quantas? É disso que Jesus está falando. E Jesus está falando, as pessoas que têm essa essência no coração ruim, que tem esse coração ruim, essas pessoas estão na mesma condenação de quem mata alguém. Então quando ele fala, quando a lei dizia lá no passado, não matarás, ela está dizendo de todas as formas de assassinato, de homicídio. Muitas pessoas já morreram por dentro e a gente não sabe. Muitas pessoas já perderam o prazer de viver. E talvez você não saiba. Mas não sabe porque você não para fazer essa reflexão, para analisar o que Jesus está falando. Então é disso que Jesus está falando. Aí pessoa, você pode falar, mas tem gente que não tem jeito, pastor. Pois é. Mas a Bíblia diz que há como mudar isso. Há como mudar o coração. Tem como mudar. Procura o seu irmão. Fala com ele. Fala, poxa, eu acho que você está chateado. Sabe aquela coisa que aconteceu aquele dia? Você falou assim, me magoou, me chateou. Puxa, eu tenho tanta raiva de você. Por isso eu não quero ficar perto de você. Tenta se reconciliar com ele. Ah, mas não dá para me reconciliar, eu não consigo viver perto dele. Então o problema não é ele, é você. Você que ainda não entendeu o Evangelho. Você que não sabe o que é ser cristão. Você que nunca deixou com que Cristo moldasse a sua vida. Faz um favor. Sai da igreja. Para de falar que você é evangélico. E tenta entender as boas novas de salvação. Faça esse favor. Porque você está sendo condenado por suas atitudes assim. É disso que você tem que entender. Ninguém é obrigado a conviver com pessoas mal educadas, rancorosas, com expressões fechadas. Ninguém é obrigado a viver com isso. Nós não temos a obrigação de conviver com pessoas assim. Mas nós temos a obrigação de chegar a pessoas assim e mostrar para elas que Cristo pode mudar. Porque lá em Provérbios vai dizer uma coisa muito bela. Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Se você é cristão e o seu coração, a sua essência mudou, o seu rosto é bonito. Você não anda com expressão fechada, você não anda com rancoroso. Você anda alegre. Existe uma vez eu li um texto do Dr. Laí Ribeiro, há muitos anos atrás, escreveu para o jornal O Dia, ele fala o seguinte: sorria, nem que seja por economia. Porque quando você sorri, você mexe com 24 ou 28 músculos faciais. E quando você fecha a cara, você mexe com 32 ou 34. Você mexe com muito mais músculos quando você fica com a cara fechada do que quando você sorri. Pelo menos você não vai ficar com cara de velho, expressões fortes, traços marcados, cheio de ruga. Sorria, nem que seja por economia, ele falava isso. Sorrir faz a diferença. Tenta chegar em algum lugar e sorrir. Dá um sorriso para alguém. Veja se ela não vai te tratar bem. Precisamos disso, precisamos aprender disso. Porque muitas vezes estamos vivendo em prisões porque alguém nos jogou lá. Falou para Deus: Deus, o Tione me tratou mal. Ele me trata mal o tempo todo. Ele faz de tudo para me ferir. Eu já não sei mais como falar com ele, porque ele é assim. Ele é arrogante, ele é agressivo, eu não consigo falar com ele. E aí eu já estou condenado
Já estou na prisão. Só vou sair dali quando pagar o último centavo. É disso que Jesus está falando. Então nós podemos mudar. Nós podemos melhorar isso. Jesus está falando disso. Talvez você nunca tenha tirado a vida de alguém de uma forma que você viu sair sangue, ou você foi lá e a matou e viu que ela não respirava mais. Mas talvez você tenha tido comportamentos que fez com que a pessoa perdesse o prazer de viver. Bullying, uma intolerância, uma agressividade, uma expressão arrogante. Talvez você tenha tido momentos assim. E não é isso que devemos fazer. Jesus ensina isso. Aprenda a conviver bem. As pessoas não têm que fazer nada para te agradar. Você tem que ter um coração bom. O seu coração tem que ser alegre. E a alegria que está no seu coração, ela tem que vir de Deus. Da mudança que Deus fez no seu caráter, na sua vida. Essa é a questão. Se nós aprendêssemos a viver assim, as igrejas hoje seriam diferentes. Os cristãos hoje seriam diferentes. O mundo hoje seria diferente. Mas hoje nós vamos para a igreja para tirar algo. Oferecemos para ter algo em troca. E é disso que Jesus está falando. Então, talvez você nunca tenha pensado dessa forma. Mas lembre-se que muito comportamento que nós temos nos coloca na mesma condição de quem mata uma pessoa. Porque a essência no nosso coração está pesado, rancoroso. Nós temos que mudar isso. Muito, temos que mudar. Então, não mate. Não use palavras para ferir. Não use expressões para ferir. Não use entonações. Não tente desagradar alguém. Tente conviver com essas pessoas. Aprenda a conviver. Isso é o mais importante. Ok? Eu quero deixar isso para vocês. Eu quero que você fique como reflexão. Que você possa pensar, e aí vamos batendo papo, para lembrar, né, do que você tem feito e do que você já vivenciou. Coloca aí para a gente ver, e às vezes acontece isso, né? A Milena está falando que assim, quantas verdades, pastor? Não só na vida cristã, mas na vida da igreja. Necessário repensar nossa vida como cristãos. Sim, Milena, está falando hoje. As igrejas, principalmente as igrejas, precisam repensar seu contexto como cristão, porque as igrejas hoje estão se tornando instituições falidas do Evangelho. Cheio de crente, coração ruim, cheio de pessoas ruins que não estão ali para ter algo em troca. Os que entram não sabem por que entram, vão buscar alguma coisa. Os que estão lá mais antigos acham que são donos daquilo ali. E a mudança que tem que haver? Que mudança que nada, né? Eu venho aqui para alguma coisa. E se a gente fosse ver lá, a gente pode até fazer mais para frente um estudo sobre Isaías. Deus fala em Isaías para o povo assim, olha, quem convidou certas pessoas a pisar na calçada da minha igreja? É muito sério. O que Deus quer são corações quebrantados, contritos, moldados. Se a igreja aprendesse isso, seria bem diferente. Mas não é simples, não é simples. Devemos aprender com isso. Então, isso é muito importante. Bom, vamos lá. Temos aí a Milena, né, lá de Santa Catarina. Está onde, Milena? Está em Urubici ou está em Grão-Pará? Está em Grão-Pará, né? Pois manda aí. Beijo para todo mundo. A irmã Rosileia, que bom estar nos vendo aí. Minha irmã, Ana Adriana, Ana Paula, a Mary. Oi, Mary, tudo bem? Que bom você aqui, querida. Cristina, oi, Cris, tudo bem? Beijo nas meninas aí, na família. Meu amigo Jean Pierre, Conexão Gospel. Vocês têm que entrar no site, procura aí Conexão Gospel para vocês assistirem. Um site muito bom com músicas cristãs, mensagens, nossa, fantásticas. Vale a pena, vale a pena. Tem mensagens com o pastor Edson Bruno, lá de Joinville. Maravilhoso, vale a pena ouvir. Vocês vão gostar muito, não só das mensagens, como da voz dele. Ele é show de bola. Conexão Gospel, procurem aí que vocês vão ver. Tem aí no meu Facebook, vocês podem ver. Simone, oi Simone, que saudade de você, querida. Que bom você aqui. Minha mãe, minha mãe não perde mais, né? João Paulo, oi João,
Se você quer comer aí uma quentinha gostosa, um bom almoço, procura o João. Ele tem sempre uma comida boa ali em Itaipava, muito bom para comida, fantástica, precinho camarada, vale a pena. Vai lá, procura o João Paulo, um querido irmão, um querido amigo que está ali. Isso é muito bom. Deve ter mais alguns que eu não vi aqui. Deixa eu ver se tem mais algum que eu não passei. Celso Ecarte, um parente, né? Que bom. Esther, oi Esther, que bom você aqui. Um beijo no Marcelo, nas crianças. Crianças já estão grandonas, né? Isso é muito bom. Tássio, tudo bem, Tássio? Oi, Cris. Cris, minha querida amiga Cris, estamos sempre juntos ali nos vendo ali na Rural, me acompanhando aqui. Irmã Madalena, que bom ver vocês aqui. Deixa eu ver o resto das pessoas, acho que eu falei. Pastor Fernando, já falei. Se tem mais alguém que eu não falei, irmã Vânia, pastor Antônio Joaquim, quem mais eu não vi? Um abraço, um beijo no coração. Quero lembrar vocês que esses vídeos estão indo agora para vou entrar para o YouTube, eu estou editando eles, vou colocar no YouTube, que você possa aqui curtir, compartilhar, e lá também vocês vão poder ver. Eu estou fazendo umas edições, estou dando meu jeito aqui, né? Então estamos fazendo assim e vai ser muito legal acompanhar, que possa divulgar bastante. Estou fazendo algo bem legal. Toda segunda-feira nós vamos ter aí uma parte do Sermão do Monte. Semana que vem nós vamos falar sobre adultério. Olha, isso é muito legal, você não pode perder. É muito legal mesmo essa parte do adultério. O Sermão do Monte é fantástico. Nós vamos entender isso e depois eu vou fechando ele e aí vou terminar falando das bem-aventuranças. Aí você vai entender por que as bem-aventuranças. Se nós vamos compreender isso. É uma sequência de estudos, você não pode perder. E espero que esteja gostando e abençoando a sua vida, né? Oi Simone, o Davi, Belinha, Daisy, que bom todo mundo assistindo, né? Que bom, saudade, saudade de Urubici. Em breve eu vou estar aí, em breve. O mestrado está acabando, em breve eu vou estar aí vendo vocês. Saudade querida, sempre falo da Simone, sempre falo dessa família. Lembro sempre, referência, coração, né? Jean tá aí, ó, www.celebraçãogospel.com, né? www.celebraçãogospel.com. Assista lá. Em breve vai ter um aplicativo para smartphone. O Jean, a gente conversa bastante. Esse Entende o que Leis começou com ele na Rádio Preciosa. Era um programa assim, nós começamos a trabalhar junto, foi 1 ou 2 anos junto. Foi muito legal, uma experiência fantástica, um grande amigo. Está ali em Barra Velha e é um grande amigo. Estávamos conversando há pouco. Vamos continuar aí com eventos, com algumas coisas, né? Então, que Deus abençoe vocês, vamos estar caminhando. Alguns alunos me cobraram aí que eu parei de fazer aquela chamada que eu fazia na minha aula, né? Que eu mandava um e-mail para eles na época do seminário e botava lá meus pecadores queridos, meus pecadores favoritos, né? Eu falava para eles, tem que lembrar que vocês são pecadores, senão vão virar pastor, vão achar que não pecam mais, né? Ele falava, pô, parou de chamar, vamos voltar aí com essa chamada querida, eles sabem que isso é de coração, que nós vamos fazer. Então eu vou melhorando aqui e coloca aí as dúvidas que vocês têm, sugestões de estudos. Apesar do Sermão do Monte ser um pouquinho grande, nós vamos estar trabalhando com calma, mas com certeza vai abençoar a vida de vocês, tá bom? Um beijo bem grande, uma semana abençoada e que isso sirva aí para mudar a nossa vida. Vamos mudar o nosso caráter, mostrar para as pessoas que realmente nós nascemos de novo. Um beijo no coração e até a próxima semana.